Começamos essa edição de hoje chamando o repórter Simon Cavalcante para a nossa conversa. Uma semana que começa com informações de ouro para os eleitores, para todos nós eleitores, não é isso, Simon? Boa noite para você. É isso mesmo, Linda. Boa noite a você, boa noite a todos. A gente inicia nessa semana decisiva, tanto aqui para o nosso estado como para o país, né? Domingo a gente tem esse compromisso aí com as urnas para exercer esse direito de escolha, né, dos nossos futuros governantes aqui no nosso estado e também para o nosso país, né? Então são 5 cargos em disputa. É claro que durante toda essa semana o JC vai trazer conteúdos especiais para deixar o eleitor bem informado. Então são diversos serviços, inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar sobre, vai trazer alguns serviços sobre esse momento da votação no próximo domingo, que acontece no próximo domingo, né? Mas antes a gente vai trazer a primeira reportagem da série Eleitores, né? Nessa primeira reportagem a gente vai mostrar o longo caminho até a conquista do voto feminino e os desafios na atualidade para justamente ter uma maior representatividade das mulheres na política. R$ 3.091.684 eleitores paraibanos devem ir às urnas para o primeiro turno das eleições. Desses, a maioria é do sexo feminino. Aliás, nós mulheres representamos quase 53% do eleitorado apto a votar na Paraíba. Agora, será que estamos engajadas em acompanhar este ano o processo eleitoral? Antes de 2018 eu não acompanhava, só que agora está tão forte essa questão política que eu me vi na necessidade de acompanhar. Gosto muito, acompanho muito os candidatos que eu pretendo, o candidato que eu pretendo votar e outros também, né, para acompanhar as propostas. Eu procuro saber sobre o candidato, procuro ver qual é o perfil que se enquadra com o que eu estou procurando, com o que eu busco, tanto para o Estado quanto para a presidência, né? Procuro os candidatos que me representem. O interesse das mulheres pela política tem aumentado a cada ano e os espaços também. Mas para a gente entender a nossa história nesse processo, vamos voltar no tempo e lembrar de um fato marcante que aconteceu na década de 1930. Em 1932, Getúlio Vargas assume, na verdade em 1930 ele assume como um governo provisório com a chamada Revolução de 30 ou Movimento de 30, como nós historiadores gostamos de denominar, e ele promulga o Código Eleitoral. E nesse Código Eleitoral, pela primeira vez, a mulher, ela ascende, vamos dizer assim, a qualidade de votante. Mas nesse processo de formulação do decreto, um fato curioso chama a atenção. É que a proposta inicial até permitia que as mulheres votassem, mas com algumas restrições. As solteiras e viúvas só poderiam votar se trabalhassem e se sustentassem. Lembre-se, estamos falando de 1932. E as casadas só poderiam votar se o marido permitisse. Isso mesmo que elas trabalhassem. Mas que bom que o decreto foi aprovado sem tudo isso aqui. Da década de 30 para cá, o caminho foi longo. Aliás, ainda é. Vamos aos números. Para se ter uma ideia, hoje, no Congresso Nacional, dos 594 parlamentares entre deputados e senadores, apenas 94 são mulheres. Na Assembleia Legislativa do Estado, das 38 cadeiras, apenas 5 são ocupadas pelo sexo feminino. Nós temos o aumento do número de candidaturas femininas, também, né, propiciado pela criação das cotas de gênero e pelas mudanças na legislação eleitoral que deram mais possibilidades para as mulheres se lançarem candidatas. E agora, recentemente, a gente teve também um aumento do número de eleitas, né? Entre a eleição de 2014 e a eleição de 2018, a gente teve um aumento de 50% do total de mulheres no Congresso Nacional. E assim veio um outro desafio: combater as candidaturas laranjas. No primeiro momento, a gente teve uma legislação de cotas de gênero que reservava vagas para mulheres de 30% nas listas de candidaturas, né, dos partidos políticos. Só que, infelizmente, os partidos, né, utilizaram essa palavra reservar
não para poder colocar as mulheres como candidatas, mas para dizer o seguinte: se a gente só precisa reservar, isso significa que a gente pode ter, por exemplo, 70% de homens e nenhuma mulher, porque é só reservar, não é garantir a presença das mulheres. Então, esse foi o primeiro momento de burla da legislação de cotas para as mulheres. Em 2009, foi feita uma mudança na legislação eleitoral que estabeleceu que esses 30% deveriam ser preenchidos por mulheres. Aí começou toda uma luta contra a impunidade, né? Os partidos seguiram sem respeitar a legislação, mas como a legislação não tinha sanção, não estabelecia o que aconteceria com os partidos caso eles não cumprissem a legislação, os partidos seguiram sem cumprir e a luta começou a ser contra a impunidade. Aqui no estado, a OAB tem buscado ajudar nessa fiscalização. Para garantir essa igualdade de participação das mulheres na política, a OAB Paraíba instituiu o Observatório das Candidaturas Femininas. Esse observatório, ele serve para monitorar essas candidaturas femininas, a fim de evitar candidaturas laranjas, como também garantir e monitorar que o repasse do fundo eleitoral seja feito de forma igualitária e tempestiva, bem como garantir o acesso às mulheres na política para que elas possam, de fato, disputar o pleito de forma igualitária aos homens. Já são pelo menos 90 anos de luta para aumentar a participação das mulheres como candidatas e como eleitoras que buscam se informar sobre o processo eleitoral. Talvez, quando você nasceu, já tivesse o privilégio do direito ao voto. Mas imagina aí, se isso não fosse uma realidade. Por isso, atenção mulheres, é nosso dever também se importar. A mulher é um grupo muito grande ainda na sociedade, que ainda vota-se pouco e ainda mais se participa pouco, seja partidariamente ou em outros espaços. Mas a gente precisa tomar decisões que são pertinentes a gente e que são importantes ser decididas por nós. Pois é, essa é só a primeira de 4 reportagens especiais, não é, Linda? Que a gente vai trazer nesse panorama completo envolvendo as eleições, e a gente viu aí como é importante que a mulher tenha mais espaço na nossa sociedade. E com certeza a política é essa porta de entrada, a principal porta de entrada, não é mesmo, Linda? De fato.